Se a felicidade fosse uma coisa que você compra, por que tanta gente bem de vida está vazia por dentro? Esse canal fala sobre recomeços e como trilhar esta jornada com entusiasmo, sendo o mais feliz possível. E no último episódio, eu falei da importância de soltarmos a mão do ladrão que rouba a nossa autenticidade. Ou seja, a famigerada inveja. E conseguindo soltar esse sentimento de inveja, eu comecei a perceber que o que realmente nos traz satisfação e realização na vida não é querer provar para os outros que a gente é melhor ou que a gente tem um certo valor, mas sim, no fundo, é a gente se sentir feliz. Só que quando eu tava refletindo sobre isso, por um instante eu tive um lapso em forma de pergunta, que foi mais ou menos assim. Na real, o que eu entendo por felicidade? O que é, de fato, pra mim, a felicidade? E eu comecei a pensar sobre a infância e sobre a adolescência, a juventude, e eu comecei a entender que naquela época o conceito de felicidade pra mim é diferente de como eu enxergo esse conceito hoje. Então a gente pode começar pensando que a felicidade ela vai ter diferentes faces dependendo do período da vida que a gente está vivendo. É verdade. Na infância, a felicidade é ser amado pelos pais, é poder estar seguro para brincar, é poder viver dentro de uma família que está unida, é talvez até receber o carinho e um abraço de vó. Isso desperta muitas lembranças, não? Já na adolescência e na juventude, a felicidade está mais relacionada a descobrir a nossa identidade, a entender qual é a tribo que a gente pertence e talvez criar laços fortes com alguns amigos e se sentir autêntico também, entendendo qual que é o nosso lugar, que lugar que a gente ocupa no mundo. Legal pra caramba! Mas no episódio de hoje, eu quero focar mais na fase adulta. Eu acredito que você está me assistindo, está nessa fase, explorando a visão social do que é felicidade e o conceito do que realmente torna uma pessoa feliz. Então, como primeiro passo, eu fui buscar a etimologia da palavra felicidade. Qual que é a raiz dela, de onde que ela surgiu, para começar a entender, então, o que é de fato felicidade. E felicidade, ele vem do latim felicitas, que é algo como boa sorte, prosperidade, que, por sua vez, vem da palavra félix. E o detalhe legal do sentido antigo de félix, que antes de ser relacionado à palavra feliz, que era mais como um estado emocional, ela significava algo como fértil, fecundo, e dá bons frutos. Como se fosse uma terra que é boa para colheita. E nesse momento eu parei para pensar em algo intrínseco que está dentro dessa palavra. Ser fértil, fecundo, que dá bons frutos, parece estar muito mais relacionado a algo que você dá do que algo que você recebe. Tá bom, é o que significa pra mim também. Mas em contraponto, olhando o mundo de hoje, felicidade parece estar muito mais relacionado às coisas que possuímos. Feliz hoje é aquele que acumula riquezas. A busca da felicidade, ela tem sido mais sobre correr atrás de bens, sobre ter status e um reconhecimento dos outros que faça com que nós nos tornemos pessoas importantes. Eu até acharia isso cômico se não fosse trágico. E eu fiquei com essa reflexão na cabeça. Será que não seríamos muito mais importantes pelas coisas que podemos oferecer ao mundo do que pelas coisas que podemos acumular e extrair dele? Será que com essa postura a gente conseguiria alcançar uma felicidade que ela é de fato duradoura? Eu diria até verdadeira, né? Como diria o perspicaz e sábio nosso mano Sêneca, não é o homem que tem pouco, mas o homem que deseja mais, que é pobre. Eu penso até nas grandes figuras, nos grandes nomes aí da história. Elas foram muito mais lembradas por serem importantes pelas coisas que elas fizeram e melhoraram no mundo
do que por aquilo que elas reteram do mundo. Quanto a isso, não há o que discutir. Por isso, lá na raiz, felicidade traz muito mais essa noção de vida que floresce, resultado bom, uma coisa que frutifica. E só bem depois foi ficando mais ligado ao que a gente chama hoje desse estado interno de alegria ou satisfação. Isso até me lembra aquele filme A Vida é Bela, lá de 1997. Ou num episódio sobre felicidade, o cara puxa A Vida é Bela, que é um drama triste pra caramba. Não. Eu não acredito. Não é possível. Mas te liga, naquele filme, o pai e o filho, eles são judeus que estão num campo de concentração, vivendo um caos ali. Só que o pai, ele consegue extrair aquilo que ele tem de melhor dentro dele para conseguir transformar a vida daquele filho que tá vivendo num cenário terrível em algo que ele possa enxergar como bom. Então esse pai, ele inventa um jogo pro filho, para esse filho não ser engolido pelo desespero. E não é uma alegria barata, é uma escolha ativa de proteger, de dar sentido e de manter o coração do filho vivo. Ele diz que aquilo ali que eles estão passando tem um propósito e tem um sentido. Que ele até fala pra criança que eles vão ganhar um tanque de guerra lá no final do jogo, pra quem vencer. Então ele vai tornando aquele cenário que é catastrófico, que é horrível, em uma espécie de gincana. E vai justificando pro filho que tudo aquilo ali que eles estão vivendo é para no final ganhar o prêmio. Então, com essa atitude, o pai faz uma escolha ativa de proteger, de dar sentido e de manter o coração vivo. E com a atitude desse pai, que é o protagonista do filme, a gente consegue perceber nitidamente que felicidade é uma coisa que a gente doa, é uma coisa que a gente cultiva, e não só algo que se possui. E então, nesse ponto, eu acho que é importante a gente diferenciar felicidade de alegria. Como no exemplo do filme, felicidade parece ser algo muito mais permanente, independente das situações e das condições que a gente está vivendo no momento. Dito isso, eu já faço um disclaimer de cara aqui. Isso aqui não é apologia à pobreza, mas é entender que felicidade não depende do que se tem, mas do que se escolhe ser. Como a própria visão de eudaimonia do nosso mano Aristóteles. A eudaimonia, ela não é um estado de felicidade sedentário que a gente alcança após agir bem ou usufruir de um prazer, como se fosse uma espécie de recompensa. O nosso propósito é ele mesmo uma forma de atividade, e uma boa vida consiste na sua execução. Para o mano Aristóteles, a busca pelas faculdades intelectuais, pela sabedoria, é a faceta mais sublime do homem. E através dela que se atinge um nível de felicidade ainda mais elevado. É uma ideia que vai totalmente em oposição àquele conceito que muitas pessoas dizem por aí, que quanto mais inteligente ou quanto mais conhecimento a gente tem, mais triste a gente se torna. Que vem acompanhado da clássica frase, a ignorância é uma bênção. Bens materiais, eles são importantes. Eles são uma das bases da nossa vida. Eu acredito que o dinheiro, ele é uma ferramenta importante para ajudar a melhorar a nossa vida e nós conseguirmos ter mais entendimento sobre ela. Além de ser uma bela fonte para nos proporcionar alegria. E eu não vou ser hipócrita aqui, é claro que eu quero ter bastante grana. O fato é que o dinheiro, ele não é o objetivo. Ele é um meio. Como eu falei antes, ele é uma ferramenta que vai nos ajudar a gente conseguir nos conhecermos e entendermos qual é o nosso propósito. Entendendo tudo isso, eu me questionei. Por que por muito tempo eu troquei ou fui viciado felicidade por alegria? Porque alegria é mais fácil. Alegria é prazer. É receber e usar. É desfrutar de tudo aquilo que me deixa extasiado. O ilustre e sublime humano Epicteto, que é um estoico porradão, ele dizia o seguinte sobre a felicidade. A felicidade é um verbo. É o desempenho contínuo, dinâmico e permanente de atos de valor. Nossa vida é construída a cada momento e tem utilidade para nós e para as pessoas que tocamos. Felicidade, na verdade, é um substantivo. Foda-se.
Mas aqui o Mano Epiteto, ele quer ilustrar que a felicidade é uma ação. Não é algo que a gente recebe, mas é algo que precisamos construir. Como eu falei na etimologia da palavra, tá muito mais ligado a algo que fazemos e doamos do que a algo que extraímos alegria e prazer dela. Aqui cabe uma frase de um personagem que eu gosto muito, que é o tio Hiro, do desenho do Avatar, e ele fala algo bem assim: às vezes, a melhor forma de resolver seus próprios problemas é ajudar alguém com os dele. Com o que eu consegui ver até agora, aliando a visão do Aristóteles, essa visão também do Epiteto, e diferenciando felicidade de alegria, eu começo a acreditar que felicidade não é algo que conquistamos ou usufruímos, mas que felicidade, de fato, é uma escolha. Yes! 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 É uma decisão que tomamos e, através da ação, a gente cultiva ela. Aí vai vir alguém que vai me dizer: ah, mas quero ver tu escolher ser feliz, desempregado, com os teus parentes doentes e uma situação bem complicada na vida. Ai, como você é desagradável. É claro que todas essas coisas roubam a nossa alegria. Eu não tô dizendo aqui que uma pessoa feliz, ela não fica triste e nunca se frustra. A diferença é que a pessoa que escolhe ser feliz, mantendo sua virtude, sua fé, seu conhecimento, seu caráter, ela entende que todas essas aflições, elas são impermanentes. Você não vai ficar para sempre aflito, sem trabalho. Os seus parentes, eles vão se curar, ou eles vão partir, e isso é natural da vida. As situações complicadas, elas em algum momento vão acabar, mas a felicidade, ela vai ficar se foi assim que a gente decidiu. Alegrias, elas vêm e vão, mas a felicidade que vem de uma decisão, não. E eu sei que vai parecer papo de gratiluz aqui. Que serviço? Eu nem sabia. Mas eu também notei que a gratidão pelo que temos de bom na nossa vida, ela ajuda a reforçar o entendimento que, de fato, nós temos motivos para se alegrar, mesmo na dor. E aí você me diz assim: então você está afirmando que pessoas com grandes problemas e limitações na vida, elas também podem ser felizes? E eu te respondo, eu digo que sim, mas costuma ser uma felicidade diferente da fantasia da vida perfeita. Uma pessoa com grandes problemas ou limitações, ela pode ser feliz quando ela deixa de relacionar essa felicidade com a ausência de dor. Ah, não, o pessoal não é gostar, não. E pelo que eu leio e estudo, eu acredito que tem 3 coisas que podem ajudar a gente a enxergar essa felicidade. A primeira, eu acho que seria o sentido. Porque mesmo com sofrimento, a vida pode ter uma direção, pode ter um propósito, pode ter um porquê. Dor sem nenhum propósito é sofrimento. Agora, dor com um sentido, com uma direção, ela é bem mais suportável. A segunda coisa, eu acho que seria a presença. Porque a felicidade, muitas vezes no nosso dia, ela se manifesta nas pequenas coisas. Numa reflexão, tomando um café em paz, numa conversa boa e agradável com alguém que a gente ama, às vezes até numa risada, ou simplesmente num dia que foi bom e deu certo. E quem tem limitações, às vezes fica muito bom em perceber esses pedaços, porque essa pessoa entende que precisa valorizar o que é possível se fazer hoje. E a terceira coisa seria o vínculo, porque relações seguras, seja com uma pessoa que te entende, seja com uma rede de apoio, elas aumentam muito a chance da gente experimentar felicidade, mesmo em um cenário difícil. O que eu percebo que normalmente impede é quando os problemas eles se transformam em isolamento, em desespero ou em uma falta total de controle emocional sobre as situações apresentadas pela vida. Eu até lembro de outro filme que se encaixa bem nisso, e pra variar é um drama. Se eu fosse você, eu parava com isso. Mas é aquele filme do Will Smith, A Procura da Felicidade. Que ele tá muito raladão na vida lá, ele tá com um filhinho pequeno, ele perdeu a casa dele, ele tá tipo na rua, tá tentando conseguir fazer todo um esquema lá pra conseguir um trabalho. E daí tem uma cena em específico que ele chega assim e ele se tranca num banheiro público porque ele não tem onde dormir com o filho, né?
E aí tem umas pessoas que estão tentando entrar pra usar o banheiro e ele tá ali, assim, numa situação que ele praticamente... Qualquer pessoa desmoronaria nisso tudo, né? E ele tá ali sem chão, mas ele escolhe continuar responsável, presente e em movimento. Não é nada glamuroso, mas ele realmente não desiste daquilo que ele colocou como um ideal da felicidade dele. Ele tá prestando ali um ato de valor. E isso corrobora muito com a ideia de que a felicidade, ela é uma escolha. A alegria, ela se foi. E ficou a tristeza nesse momento que o Will Smith tá passando ali no filme. Mas a felicidade como uma decisão, ela continua viva no coração dele. Depois de entender um pouco sobre o que é felicidade, que é diferente de alegria, eu pensei assim pra mim, beleza, mas então, qual que são as fontes da nossa falta de felicidade? E eu cheguei a alguns pontos, como convivência ruim com as pessoas, principalmente aquelas que são partes da nossa família, uma falta de controle sobre si e sobre as nossas paixões e os nossos vícios, uma falta de entendimento sobre qual é o nosso propósito, ou de pelo menos buscar entender e ter um propósito, até mesmo uma falta de conhecer a si mesmo, porque eu pensei assim, como será triste meus últimos dias na Terra se eu não tiver tido oportunidade de ter intimidade com o meu eu de verdade, de não saber quem eu sou em essência. Eu acho que quem vive muito na superficialidade da vida e não tem essa oportunidade de desenvolver sentimentos profundos pelas pessoas e pelas coisas, essa pessoa nunca vai experimentar a felicidade verdadeira. Tem um filósofo britânico chamado Alan Watts, que eu vou chamar ele aqui de Mano Watts. Esse cara, ele passou 30 anos da vida dele estudando a consciência humana e ele chegou a algumas conclusões interessantes sobre a felicidade. Ele percebeu um padrão, que trabalhamos em empregos que não gostamos para comprar coisas que não precisamos para impressionar pessoas que não conhecemos. É isso mesmo. O Mano Watts, ele diz que estamos basicamente presos a 3 ilusões que destroem a nossa felicidade. Ilusão número 1. Dinheiro. O primeiro insight dele é que o dinheiro não é uma riqueza, mas sim um símbolo. E no momento que a gente confunde um símbolo com a paz verdadeira, nós nos perdemos. Segundo ele, riqueza real é saúde, presença, amor e liberdade de mente. Exatamente, cara pálida! Quando o dinheiro vira objetivo, ele deixa de ser uma ferramenta e se torna uma corrida infinita. Ou seja, quanto mais se tem, mais se sente que ainda não é o suficiente. E como a gente conhece gente assim na internet hoje em dia, não? Vixe! Ilusão número 2. Tempo. O Mano Watts, ele dizia que a gente vivia numa linha de tempo falsa, que é do agora, que é chato, versus o depois, quando a felicidade finalmente chegar. Mas o depois, ele é uma ilusão. A vida, ela só acontece agora. Ele fala sobre a mentira da felicidade adiada. É tipo aquelas clássicas frases que a gente ouve por aí, tipo assim, vou viver depois que eu ganhar o suficiente. Quando eu me aposentar, eu descanso. E também tem a clássica, vou ser feliz quando eu finalmente conquistar determinada coisa. Essa eu adoro, é o combo da desgraça. E tendo essa linha de pensamento, a vida ela vai evaporando minuto por minuto. Ilusão número 3. A armadilha do ego. O ego, ele nos diz que precisamos de mais sucesso, mais status e mais reconhecimento. Mas é justamente essa corrida a raiz de todo o sofrimento. O Mano Watts, ele defendia que não precisamos de mais, nem de versões futuras de nós mesmos, nem de aprovações ou símbolos, mas que nós somos suficientes. Para ele, o que nos liberta desse ciclo não é se isolar da sociedade, mas é mudar a relação que nós temos com ela. O dinheiro vira ferramenta, o tempo mais abundante e o trabalho vira diversão. Então, entender que riqueza é saúde, amor
conexões verdadeiras, praticar o estado de presença, entender que a vida acontece hoje e questionar o ego são a chave para uma vida mais feliz. Como diria o nosso clássico Tyler Durden do Clube da Luta, as coisas que você possui acabam possuindo você. No começo de cada vídeo desse canal, eu sempre falo que esse canal fala sobre recomeços. Então, nada mais justo do que agora eu relacionar esse tema da felicidade com um recomeço. Te liga. Na minha concepção, todo recomeço é uma fonte de felicidade em potencial. Porque todo recomeço, ele representa o início de uma jornada de aventura. Você já parou para pensar que nós somos fascinados por aventuras? Olha para nossa literatura, para a quantidade de filmes com essa temática, para o número de séries, para a quantidade enorme de games que sempre é uma aventura diferente. Todo esse tipo de entretenimento, ele traz a trama de uma aventura. E eu percebo que é uma inclinação do ser humano de querer viver uma aventura. Ironicamente, não está muito longe da verdade. O problema é que a gente está vivendo uma sociedade que tem uma passividade muito perigosa. E ficamos despreparados emocionalmente para transpor os percalços das nossas aventuras pessoais. E como consequência, secamos mais uma possibilidade de uma fonte de felicidade por medo e passividade. E dessa forma nos contentamos com a alegria barata que um desses meios de entretenimento eles podem nos proporcionar. E caímos mais uma vez em trocar uma felicidade genuína por viver uma alegria instantânea. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. E por último, eu quero responder a pergunta: o que me faz feliz na vida? Na minha visão, é realmente viver um propósito. Que eu consiga perceber que através dele eu tô conseguindo evoluir, eu tô desenvolvendo as minhas virtudes como um ser humano e que me ajude a me aproximar do ideal de construir uma sociedade que seja mais amável e justa para todos. E isso é possível? Eu nem sei. Mas é como diz o filósofo, né? O importante é a jornada. Viver com essa intenção, pra mim, é viver uma vida feliz. O tamanho do seu coração, cara, é extraordinário. O homem que busca sabedoria na vida, ele vive lúcido até o seu último respiro. O tolo, que tá apegado à matéria, ele termina os seus dias extremamente doente e confuso. Pois o inconsciente dele tá tão apegado que ele não consegue lidar com o fato de que os bens vão ficar, mas ele vai partir. Tá legal. E nesse momento eu tô vivendo isso. Eu escolhi a felicidade sem provas e nem garantias de sucesso. Mas eu sei o que eu escolhi e por que eu fiz essa escolha. E falando sobre sucesso, eu gosto de acreditar que a medida do sucesso é a felicidade. Na minha humilde opinião, a felicidade ela se encontra muito nas pequenas coisas. E ser feliz precisa ser no tempo presente, porque na real, nem passado e nem futuro, eles existem agora. O que importa é o hoje. E com certeza, hoje é o melhor dia para ser feliz. Yes! 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 Eu acredito numa coisa muito simples sobre a felicidade. Felicidade é ter uma mente em paz e serenidade. Através da certeza que o que fazemos da nossa vida busca a nossa versão mais virtuosa, boa, bela e justa. E agora eu quero saber de você, agente do destino. Onde mora a tua felicidade? Qual é a versão de felicidade que tu mais se identifica? Vou pensar nisso. Deixa aqui nos comentários para eu saber como é a visão de vocês do que realmente é uma vida feliz. E no próximo episódio, nós vamos falar de algo que parece ser uma fraqueza na busca pela razão e na escolha de ser feliz, mas na verdade pode ser uma ferramenta eficaz. Ficou curioso para saber o que é isso? Cola aqui comigo no canal, te inscreve e ativa o sininho para você saber de antemão quando eu lançar o próximo vídeo. Venha fazer parte aqui da nossa Ordem dos Agentes do Destino, que é este movimento que estamos criando
de pessoas que buscam, através do autodesenvolvimento, achar um caminho para a felicidade verdadeira. Se você gostou desse vídeo, eu peço que tu deixe o teu like para a plataforma aqui entender que esse vídeo ele é relevante e ele passar esse vídeo para mais pessoas, lembrando que tudo está conectado. Se você ficou até o final aqui, eu te agradeço, você foi verdadeiro guerreiro, você foi uma verdadeira guerreira. Esse vídeo ele foi um pouco mais longo que os outros, então você merece esse reconhecimento. E isso mostra que você realmente está interessado em refletir e pensar mais sobre a sua vida. E eu te dou os parabéns por isso, é uma sábia decisão. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Uma ótima semana.